A concepção da linha móvel de montagem é um sistema motorizado rotativo no qual o trabalhador fica no posto e o trabalho vem até ele. Essa, para mim, é a principal criação de Ford. Essa linha de montagem, a esteira de produção. Vamos conferir algumas imagens aí que mostram como é que ela funcionava? Eu disse ela funcionava porque eram as imagens da época da Ford. Mas as esteiras continuam funcionando. Se a gente tirar o sistema de esteira de produção hoje do mundo, o mundo para. Grande parte da indústria do planeta, a maior parte dela, segue trabalhando no modelo da esteira de produção. Indústria de diversas áreas, não só automobilística. Então a esteira continua sendo fundamental. Esse é até um ponto controverso. O terceiro ponto diz que Ford criou a classe média. Como é que Ford teria criado a classe média? A realidade dos Estados Unidos da época é que você tinha a classe alta, com os donos dos meios de produção, no caso a terra, a indústria chegando, começando ainda a ganhar corpo, mas principalmente a terra. E você tinha do outro lado da sociedade os proletários, aquelas pessoas que precisavam trabalhar para sobreviver. E havia uma distância muito grande entre essas pessoas. Então Ford, quando ele resolve remunerar muito bem o seu nível de gerência, muito além do que existia na época, ele cria uma classe intermediária. Uma classe de pessoas que são proletários, que precisam trabalhar, mas que conseguem consumir de uma forma mais assemelhada à classe mais alta. Por quê? Porque eles são muito bem remunerados. Essa foi uma ideia que Ford criou e ele fez não só na sua empresa, mas ele convenceu outros empresários estadunidenses da época a fazer a mesma coisa. Foram muitas pessoas que passaram a galgar novas oportunidades de consumo através dessa ideia de Ford. Então, alguns dizem que ele foi o criador da classe média. Como outros dizem também, né, que ele foi o criador do carro popular e que tem responsabilidade de todos os engarrafamentos que a gente encontra por aí. Ford enfrentou um processo judicial dos empresários mais ricos do país, o Carnegie, o Rockefeller e o Morgan, que haviam patenteado o automóvel. Após dura batalha, Ford pôde seguir com seu projeto de fabricar carro para pessoas comuns. O que é que ocorreu? Esses caras tinham se juntado, criado uma associação de fabricantes de automóveis e patenteado o automóvel. Ou seja, só eles podiam produzir automóvel nos Estados Unidos, como se a ideia fosse uma exclusividade deles. E no início Ford teve muitas dificuldades, porque toda indústria que produzia automóveis tinha que pagar royalties para ele. Mas pagar o royalty quando o automóvel custava $900 era uma coisa tranquila, o próprio Ford pagou por algum tempo. Mas para reduzir esse preço para 300 não dava para ter esse custo. E aí Ford parte para uma batalha judicial, ele processa a associação formada por essas três famílias muito ricas e ele consegue. Bom, Ford também foi pródigo na criação de novas funções. Óbvio, se ele criava um novo modelo produtivo, ele iria precisar de novas funções que atendessem ao novo modelo. Primeira coisa, ele define que o engenheiro industrial vai cuidar especificamente da produção. Lembre-se que no que funcionava até então, como Taylor e como Fayol, os engenheiros eram os líderes maiores das indústrias. E ele muda isso. Ele coloca o engenheiro para cuidar especificamente da produção. Ele cria a função do supervisor, que tem o objetivo de encontrar problemas e, quando não consegue resolver, levar para a diretoria. Então, não entenda essa função do supervisor como um dedo duro que vai entregar aos colegas. A função é encontrar os problemas do novo modelo produtivo. E obviamente que eles iam surgir. Então quando esse supervisor era capaz de resolver o problema entre ele e os operários envolvidos, estava resolvido. Quando não, ele tinha que levar para a direção, ver se era caso de mexer no projeto, onde é que estava o problema a ser solucionado.
Ao final da linha de produção, os reparadores faziam os ajustes, os consertos necessários nos automóveis. E quem eram esses reparadores que poderiam consertar qualquer parte do automóvel? Eram aqueles operários que Ford trabalhava quando ele já fazia os automóveis ainda no modelo artesanal. Ou seja, eram pessoas que sabiam mexer no carro como um todo, podiam consertar qualquer parte do carro. Então esses eram os reparadores. Obviamente, quando o carro apresentava um defeito, um problema ao final da linha de produção e que era percebido, era descoberto, não dava para parar a linha de produção e voltar para a própria linha para aqueles homens que estavam na linha consertar. Quem tinha que consertar era uma equipe à parte, que era essa equipe de reparadores. E esses erros eram encontrados por quem? Pelos especialistas em controle de qualidade. Ford investiu em controle de qualidade, como a gente já conversou. Então, ele criou os especialistas em controle de qualidade que ficavam ao final da linha fazendo a verificação se o carro estava bom ou se não estava bom para ir para o público. Se o carro está bom, pode entregar para o público. Se não está, volta para que os reparadores façam o seu serviço, deixem o carro perfeito e aí eles entregam de volta aos especialistas em controle de qualidade, que aí sim vão dar o seu ok para que o carro seja entregue ao público. Criou também a função do calibrador universal. Os operários de Ford não podiam calibrar as máquinas para que ele conseguisse atingir a almejada padronização, alguém tinha que calibrar. Então ele suprimiu dos operários o direito e o poder de calibrar as máquinas, mas teve que empregar uma nova função, que era o calibrador universal. Aquele que saía por toda a linha de produção, calibrando cada uma das máquinas de acordo com aquilo que estava planejado, com aquilo que estava planificado no projeto do veículo. Em 1914, foi Ford que limitou o trabalho na sua indústria a apenas 8 horas por dia e a 5 dias por semana. Limitou a 40 horas de trabalho semanal. Numa realidade em que não havia regulamentação legal, que as fábricas faziam com que os operários trabalhassem 12, 13, até 14 horas por dia e 6 dias por semana. Então Ford deu um grande passo nas questões sociais e trabalhistas, ainda que não houvesse obrigatoriedade legal nos Estados Unidos à época. Depois a sua fábrica passou a receber empresários de todo o mundo. Ford não deixou documentado o seu sistema produtivo em livros, deixou nos manuais da própria Ford, mas não deixou em livros. No entanto, ele fez questão de explicar para muitos empresários de todo o planeta que visitaram sua fábrica em Highland Park. Ele fez questão de explicar como é que era o processo e assim o processo foi se difundindo pelo mundo. Obviamente que tem muito mais coisa para aprender sobre Ford, inclusive sobre a Fordlândia, o seu projeto de produção de borracha aqui no Brasil, mas essa é a parte que eu separei para esse curso. Espero que tenha sido claro e que você não tenha dúvidas. Se tiver, fique à vontade para entrar em contato. Um abraço!